Eu acho que no Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro, é um excelente momento para a gente refletir um pouco sobre o papel da justiça criminal em toda essa questão envolvendo os conflitos raciais e étnicos que a gente vem sofrendo no país desde o século XVI. O Brasil é um país que foi constituído por mão de obra escrava, foi o maior fluxo de escravos da Rota do Atlântico, que estabelecida já no final do século XV, o maior fluxo de pessoas transportadas contra a sua vontade, se deu justamente no Brasil. Mais da metade praticamente de todos os escravos que foram transportados na Rota do Atlântico, o Brasil ocupa infelizmente a posição com o território que recebeu o maior número de pessoas, bem como foi o último país do continente a abolir formalmente a escravatura. E nos faz pensar que até que ponto a justiça criminal hoje ela serve a qual propósito especificamente. Temos ainda um propósito meramente penalógico, trabalhando com questões em relação à retribuição da pena, em relação à prevenção da pena, ou nós temos outros critérios operando de forma silenciosa no papel que a justiça exerce em relação ao processo que nós vivemos, a experiência infeliz da escravidão por vários séculos nesse país. Se não seria hoje questões de fato, como a maioria de negros presos, a maioria de negros processados, a maior proporção de negros nas prisões cautelares, a maior proporção de negros sendo mortos em conflitos com a polícia, um relatório do Fórum Nacional de Segurança Pública desse ano aponta que tivemos quase 7.000 mortes no ano passado em razão de confrontos violentos com a polícia. 79,1% dessas mortes se deram em pessoas negras. Não haveria então um genocídio silencioso operando em todo o território? A justiça restaurativa, ela vem justamente em contraposição a essas máximas. Ela não atua como sendo um elemento de mitigar efeitos da escravatura ou nada parecido assim, seja flagelos da nossa população prisional. Uma forma alternativa de pensar o campo penal, uma forma alternativa de pensar o elemento prisão no imaginário social brasileiro como principal método punitivo. A justiça restaurativa, ela vem justamente comprometer esse ideal punitivo que nós temos tão enraizado nos nossos códigos penais desde o Código de 1830 em diante, em que adotamos a prisão como sendo a principal forma de punição e resolução de conflitos envolvendo esfera criminal. A justiça retributiva propõe, quem sabe, uma alternativa a essa máxima, uma quebra de paradigma em relação ao método punitivo que deve preponderar em nossa sociedade. Ela não tem uma linha muito clara, não tem uma linha muito objetiva em relação a um segmento uniforme entre todos aqueles que escrevem e pensam sobre justiça restaurativa. Nós podemos relacionar os conceitos de abolicionismo penal e minimalismo penal, quando sendo grandes esferas de práticas de justiça retributiva que podemos repensar. Temos N institutos no direito penal brasileiro que, na verdade, possuem sim um caráter de restauração, como é o caso da transação penal. Determinados crimes, uma pena, geralmente uma pena baixa, pode ser proposto à parte vitimada e bem como ao autor do fato, uma possibilidade deles transacionarem alguns valores ou alguma forma de reparação do bem. É uma semente, é uma forma de se pensar essa máxima para o todo. Recentemente, nós temos uma alteração do Código de Processo Penal com a introdução do chamado Acordo de Não Persecução Penal, o artigo 28A do Código de Processo Penal, recentemente incluído no chamado Projeto Anticrime do então ministro Sérgio Moro, prevendo a possibilidade de ter uma verdadeira conversa, uma barganha, como ocorre tanto nos Estados Unidos, em relação ao início daquela ação penal, em relação àquele processo que pode tramitar. A parte, por exemplo, confessando a prática do crime, não tendo antecedentes, dentre outros requisitos, e a pena sendo até um valor até alto, acho que, se não me engano, a pena de 4 ou 6 anos, até uma pena bastante alta, considerando que a substituição ela se dá no máximo de 4, a sursis 2, então é uma inovação, possibilitando que essa pessoa não venha a ser processada, ou seja, ela vai receber uma medida alternativa daquilo. É uma excelente solução. Claro que temos uma crítica muito forte, a possibilidade de pessoas eventualmente assumirem a sua culpa para não enfrentarem um processo do qual elas saberiam que a probabilidade é de um grande de perda, no caso para elas, dependendo do perfil, da forma como aquele processo se deu, elas podem vir a assumir crimes que não fizeram. Uma crítica que se faz hoje no sistema norte-americano. Mas a gente vai ter que pagar para ver no Brasil como é que isso vai se operar. Mas o Dia da Consciência Negra só me faz reportar a forma como ainda precisamos repensar medidas ressocializadoras, como precisamos ainda repensar todo o universo da justiça restaurativa em relação ao papel que ela possui nesse genocídio da população jovem negra no Brasil. De cada 3 mortes violentas no país, 2 são de negros. Nós temos um massacre que vem ocorrendo todo dia em comunidades, no qual policiais morrem, centenas de policiais morrem em serviço,
defendendo a sua pátria também, e bem como outros milhares de pessoas desfavorecidas. Acabou morrendo. A justiça restaurativa talvez traga um pouco de luz e de esperança.